Desde a antiga aliança, no Antigo Testamento, o Senhor se apresenta como um Deus santo que escolheu para si uma nação, um povo, e que exige deste povo que também seja um povo santo e separado para Ele. Veja o que o próprio Deus nos diz em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. E no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, ele afirma: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. A santificação no Antigo Testamento foi a vontade manifesta de Deus para os israelitas. Eles deveriam levar uma vida santificada, separada da maneira de viver dos povos à sua volta. Da mesma maneira, a santificação é um requisito essencial e indispensável para o crente em Jesus, para o verdadeiro cristão. Acima de todas as coisas, a santidade é a prioridade de Deus para o seu povo. Santificação significa tornar santo, consagrar, separar do mundo e afastar-se do pecado, a fim de se ter uma profunda comunhão com Deus, adorá-lo e servi-lo. A santificação é um processo permanente, mediante o qual continuamos a mortificar os desejos pecaminosos da carne. Somos progressivamente transformados pelo Espírito Santo à semelhança de Cristo. Crescemos na graça de Deus e dedicamos cada vez mais amor a Deus e ao próximo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, nós lemos: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Portanto, se Deus é santo, as qualidades dele devem ser as qualidades de seu povo. O próprio Senhor Jesus, quando em seu ministério na terra, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, orou o seguinte, dirigindo-se ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele então já pedia a santificação dos seus, para que todos os cristãos de todos os tempos fossem um povo santo, separado do mundo e do pecado, para adorar a Deus e servi-lo. É necessário a separação para se estar perto de Deus, para viver para Ele e para ser semelhante a Ele. Essa santificação vem pela dedicação e amor à verdade, revelada pelo Espírito da verdade, como o Senhor chama o Espírito Santo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, e no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. A verdade é tanto a palavra viva de Deus, Jesus, como a revelação da palavra escrita de Deus. E é o Espírito Santo que realiza em nós a santificação, que purifica do pecado nossa alma e nosso espírito, que renova em nós a imagem de Cristo e que nos capacita a obedecer a Deus segundo a sua vontade e palavra, e então sermos limpos de coração para podermos ver a Deus, como o Senhor nos declara em Mateus 5, versículo 8. Pois os limpos de coração são os que foram libertos do poder do pecado e que agora se esforçam para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele. São os que procuram ter a mesma atitude interior que Deus tem: amor à justiça e ódio ao mal. Onde o coração é a sede da vontade, da inteligência e das emoções. É então colocar o nosso coração em harmonia com o de Deus.
E a palavra de Deus, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos diz que todo o nosso ser deve ser santo, quando afirma: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 18 ao 20, nos diz o seguinte: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Portanto, a santidade tem que envolver todo o nosso ser e não somente a alma e o espírito. Nosso corpo tem que ser santo para poder ser a morada do Espírito Santo. Sim, se nós somos cristãos verdadeiros, o nosso corpo é a morada pessoal do Espírito Santo, o qual é o selo de Deus em nós, mostrando que nós lhe pertencemos. E porque Ele habita em nós e pertencemos a Deus, nosso corpo nunca deve ser profanado por qualquer tipo de impureza ou mal. No mesmo sentido, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos de 3 ao 5, nos diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da sensualidade, como os gentios que não conhecem a Deus. E nos adverte ainda mais seriamente nos versículos 7 e 8 do mesmo capítulo 4, quando diz: porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. A necessidade de sermos santificados é tão forte que o próprio Deus usa inclusive de correção para com todos os que são seus, visando exatamente a sua santidade. Veja o que nos diz a esse respeito a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5, 6, 9 e 10. Versículo 5: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando for por ele repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Versículos 9 e 10. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Portanto, a correção do Senhor é também para participarmos da sua santidade. E observe, finalmente, a seríssima advertência das Escrituras, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O versículo não poderia ser mais claro. Sem santificação, ninguém será salvo. Sem santificação, ninguém irá para o céu. E, portanto, somente os nascidos de novo, os verdadeiros cristãos, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne, irão para os céus. Somente os verdadeiros cristãos, somente os nascidos de novo, é que irão para o céu, é que serão salvos.
Você que me ouve, reflita sobre isso. E coloque a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Procure a cada dia depender mais do Espírito Santo, porque Ele é o autor da nossa santificação. Viva na dependência dEle e para Ele, buscando a Ele em primeiro lugar, porque dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas. Por isso, glorifique a Ele no seu corpo, em nome de Jesus Cristo.